Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente, tudo de bom para vocês todos. Olha, gente, neste momento eu gostaria de apresentar para vocês um vídeo um pouco diferente, gente. Eu tenho já um pouco aí, falando sobre revelação de Deus. Aliás, eu tenho. Isso aqui, gente, é um pano que eu botei, sabe? Um pano que eu botei. E eu tô me sentindo muita vontade com isso. Gente, vou dizer uma coisa. Tem uns conteúdos aí que eu falo sobre a revelação de Deus, algo tremendo da parte do Senhor, sabe, gente? Quando você começa a ter mais intimidade com Deus, as coisas naturalmente vão fluindo, sabe? Deus vai revelando os seus mistérios. O apóstolo Paulo disse, né? Ele falou, ó, teve um homem, ele não quis dizer que era ele, sabe? Que foi até o terceiro céu e ele presenciou palavras inefáveis. Palavras estas que não era aconselhável dizer a seres humanos, falar ao homem, quer dizer, aos seres humanos, né? Não era lícito falar, né? E como se nem existissem, tipo, nos dicionários, vamos supor, né? Assim, uma comparação. Naquele tempo, enfim, no dicionário, tipo assim, não havia no dicionário. Não tinha como pesquisar as palavras que ele falou, não era lícito falar, sabe? Eram inefáveis, não tinha como explicar. Sabe quando você sabe uma coisa e nem consegue explicar uma coisa, mas você sabe? Pois é. Então, e lá, diz a palavra do Senhor que ele presenciou isso. Então, não dá para falar para as pessoas. Agora eu quero dizer para você o seguinte. Agora, no final, praticamente, da dispensação da graça, que nós estamos na dispensação da graça, gente. E está no final, tá? Está no final. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, tá? E vice-versa, tá? Então nós estamos na dispensação da graça e estamos atentos aos sinais. E é essa palavra que eu gostaria de falar com vocês hoje, sinal, sabe? Eu vi numa floresta, gente, vários sinais. Você chega em um determinado lugar, você não sabe o que acontece ali naquele local, não está por dentro do assunto, não sabe o que se trata, mas você tem um Deus. Você tem um Deus tão presente, um Deus que, meu Deus do céu, contempla tudo, vê tudo. Tem coisas que Ele permite, tem coisas que Ele impede, sabe? Tem coisa que Ele mesmo programa para que aconteça uma coisa ou outra coisa, ou Ele mesmo desmorona muitas coisas que as pessoas ficam tramando, Ele vai e desmorona tudo, desmonta tudo. Nosso Deus tem um agir, gente, admirável. Olha, gente, que todo dia eu fico impressionada com Deus. Todos os dias. E eu, como comecei a falar aí, Deus tem mostrado para nós, né? E para mim, vou dizer assim, em especial, né? Para você também, para cada um, Deus se revela de maneira diferente, né? De maneira diferenciada. Então, eu vi na floresta sinais ali, e vou dizer que são Deus agindo através da própria natureza, como se as próprias plantas tivessem que falar alguma coisa, sabe? Sabe quando você quer falar alguma coisa, mas não sabe o que falar, se deve falar ou como falar? Pois é, então ali é como se as plantas quisessem falar alguma coisa que estava acontecendo ali, ou onde elas estavam, ou para a pessoa que está presenciando, ou acerca de alguém, sabe? Então, a Bíblia diz que Salomão, com a sabedoria que ele alcançou de Deus, ele entendeu as plantas, ele entendeu os animais, ele compreendia. Como se, gente, isso é tão, meu Deus do céu, que às vezes a gente pega o assunto assim meio que por cima, né? E a gente não mergulha na profundidade do assunto, do teor do assunto, de que Deus quer trazer. Então a gente só quer saber de ficar no aé ou u, das palavras que Deus quer trazer para nós, né? Eu me lembro quando eu era criança, que eu estudei na primeira série, então eu tinha pavor de ir para a segunda série, gente. E coisa, meu Deus do céu, eu nunca vi ninguém falar isso. Mas na minha cabeça acontecia isso. Eu tinha pavor, eu queria ficar sempre na primeira série, porque na primeira série eu sabia, né, tudo agora. Aí eu escrever alguma coisinha que era difícil. Aquelas coisas que eu escrevi, eu achava difícil, mas eu estava dominando. Então eu queria ficar ali, me sentia à vontade. Mas tem que partir para frente, tem que ir para a segunda série, tem que ir para a terceira, tem que ir em frente, né, uma comparação, né, gente? Tem gente que às vezes nem estuda nada, mas tem uma sabedoria incrível também, né? Uma sabedoria que nos dá banho em quem, às vezes, enfim. Mas então, aí eu quero mostrar para vocês agora um vídeo e vocês vão prestar bastante atenção, tá? Não é olhar por cima assim e depois ficar julgando, não, tá? Prestem atenção porque é coisa que Deus está trazendo e Ele vai trazer muito mais. E isso Ele vai vendo o nosso preparo. Que Ele não quer apresentar nada pra gente a ponto da gente a gente desmaiar.
né? Como aconteceu isso com alguns apóstolos, com alguns profetas, agora no Novo Testamento. João, por exemplo, né? Aquele, lembra da ilha de Patmos? Pois é. Então, ele estava lá e tal, e quando o anjo apareceu para ele, ele desmaia, e o anjo reanima o João, para que ele esteja de pé e tal. Então, e lá no Antigo Testamento também. E os nossos dias, meu Deus, mais ainda, porque a graça ela é mais severa do que a lei, né? A graça. Porque a Bíblia diz que se alguém matar alguém, né? Na lei ela é posta tipo no banco dos réus, né? Mas Jesus fala que na graça é mais ainda, porque não é a ponto de você matar, é a ponto de você se encolerizar contra alguém. Sabe quando alguém fala uma coisa que te irrita demais, deixa você magoado demais, você com falta de ar, deixa você isso, deixa você aquilo? Essa pessoa, ela é réu, sabe? Ela é réu. Então a graça de Deus veio para perdoar, veio para salvar, fazer coisas tremendas, mas não brinque com a graça de Deus não, porque não dá não, né? Pois é. Então é assim. Aí, gente, eu vou mostrar para vocês então agora. Esse vídeo que eu vou mostrar, que eu já devia ter mostrado já, mas eu não podia deixar de falar isso que eu tô falando. Eu nem sabia que eu ia falar tanto assim, um pouco, né? Pensei que fosse falar menos. Mas enfim, eu presenciei nessas árvores aí, nessas folhagens aí que eu vou apresentar agora para vocês, o seguinte. Eu presenciei algumas faces, nem sei se eu chamo de face é uma coisa boa, né? Alguns rostos, vamos dizer assim, ridículos, meu Deus, ridículo que eu falo, assim, a própria natureza dando uma demonstração de coisa ruim que estava acontecendo. Ela é sinal, eu sou psicopedagoga, né? Tô na fase, aquela fasezinha final, né? Então, Então, aí o que acontece, meu Deus? Uma criança, por exemplo, ela vai falar com você alguma coisa ali na psicopedagogia. Ela vai trazer um desenho, você vai dar para ela um papel, uma caneta, uns brinquedinhos, uns joguinhos, e ela vai fazer uma montagem do brinquedinho, do joguinho, vai escrever uma canetinha com a caneta e tudo, e vai apresentar para você. A criança vai entregar isso para você. E você vai ler aquele desenho e ela vai estar passando para você o que está acontecendo, o que está na cabeça dela, e o momento que ela está vivenciando, o que está acontecendo. Tudo através do papel escrito, tudo através de joguinho, de brinquedo, como se nada fosse, como se fosse uma coisa banal. Mas ali está uma grande resposta. Então o psicopedagogo trabalha em cima disso aí, né? Começa a fazer investigação, né? Ali, com a permissão dos pais, né? Ou dos diretores de escola, enfim. E daí assim segue. Então eu quero dizer para você o seguinte, que Deus trata assim conosco muitas das vezes, mas a gente não quer enxergar. A Bíblia fala, gente, lá em Marcos, né? São Marcos, no capítulo 16, que é o final do livro, né? Diz, né? Que lá diz que fala assim, ó, que Deus nos dá poder, Jesus, né? Para nós abrirmos os olhos aos cegos, tá? Fala outras coisas também, mas também fala isso. Né? Então, quando os nossos olhos são abertos, olha, já vou falar uma coisa, você começa a ver além. Você começa a ver não apenas o natural. Tô olhando ali, tô vendo. Jesus, quando curou um cego, ele perguntou, o que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores. Então, Jesus termina o processo da cura ali. Porque as coisas vão acontecendo gradativamente, tá? Até porque o nosso preparo é muito limitado. A gente não está tão preparado assim para receber aquilo que Deus realmente tem para nós, gente. A gente tem mania de dar passo para trás em todos os sentidos. A gente quer de propósito atrasar o que Deus quer realizar na nossa vida, na vida do próximo, na vida das pessoas que dependem do Senhor, né? São chamadas por Deus. Deus tem coisas para realizar nessa terra, gente. Sabe? Coisas tremendas. E às vezes Deus vai falando com a gente, vai mostrando, vai desventando. Nisso que ele vai descortinando, as coisas vão aparecendo. E tá pensando que é só coisa boa? Deus mostra o ruim também. Deus perguntou para o profeta, no processo ali da chamada, perguntou para o profeta Jeremias, o que você está vendo? O que ele fala? Eu estou vendo uma panela a ferver, lá pro lado do norte. Ou seja, lá para cima. Eu vejo uma panela. Quer dizer, parece uma coisa boba. Deus quer saber o que você está vendo. Sabe? E ele vai terminar o processo do que ele está fazendo. Porque coisas terríveis, coisas boas, coisas assustadoras, coisas maravilhosas, Deus vai descortinar e vai continuar. Eu já te falei, coisas nas nuvens que Deus me mostrou, gente. Olha, eu só falei uma gota do que Deus tem me mostrado, falei aí, né? E agora eu vou mostrar para vocês o que eu já tinha falado, né? Eu vou apresentar para vocês aí
o vídeo, né, que tá tá com umas florestas, né, e essas florestas estão apresentando, gente, você vai ver. Eu já falei, não, né? Deixa eu falar pra vocês o que eu vi. Eu vi muitas caras assim, assustadoras, caras malignas mesmo. A própria floresta mostrando, tá? E perto, aí, está bem no meio, acho que eu já falei, né? Bem no meio está eu já falei, mas estou repetindo para reforçar, tá bom? Está uma figura, tipo uma sombra. É porque o fundo lá atrás, onde está o escuro, está mostrando em jogo com as folhagens, então acaba mostrando como se fosse uma pessoa, uma sombra de uma pessoa de braços abertos. Sabe, gente? É uma coisa impressionante. E logo acima está já falei, né? Tipo saindo uma ovelha de uma gruta, não, de uma caverna escura, tá? Mas depois eu tirei uma outra foto e busquei lá atrás, busquei a foto para perto e vi lá dentro daquele coisa escura onde a ovelha está saindo, ovelha ou um cavalo, não sei. Lá dentro busquei a foto no fundo e pude presenciar. Vi duas janelas, uma casa com duas janelas. Só que isso aí também é nas folhagens. São sinais que Deus está mostrando. Eu não vou dar uma de tonto e dizer que não estou entendendo o que eu estou entendendo. Tá, gente? Então observe aí que eu vou passar para vocês agora. Oi, gente. Olha só. Ali, olha quantas coisas que as próprias folhagens formam, né? Olha lá, vocês estão vendo? Como se fosse uma pessoa de braços abertos, sabe? Ali, né? Dá pra ver, né? Assim, juntando as folhagens com o fundo, o escuro lá de longe, então acaba formando. E ali é como se tivesse uma ovelha ou um boi, sei lá, um animal saindo de um lugar escuro, tá vendo? Aparecendo a cabeça apenas porque tá saindo. Vocês estão vendo? E outras coisas aí que eu não vou ficar falando não, vocês mesmos vão ver, tá vendo? Tudo coisa formada pela as próprias folhagens. Tá vendo? Isso aí, olha só, gente, tem muita coisa que eu não estou citando aqui, mas eu estou mostrando para vocês, porque Deus traz à luz as coisas ocultas, sabe? A própria natureza acaba revelando, sabe? Oi, gente. Vocês viram, gente? Meu Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, só para clarear a mente de vocês. Alguém vai dizer assim, não tô vendo nada, eu não vi nada, meu Deus, é natural, as pessoas falam isso. Eu não tô vendo nada demais, só tô vendo folhas, né? Ó, preste atenção, tá bom? Olha, teve um rei que ele levava as coisas de Deus tão no deboche, sabe, gente? Na zombaria. Oh, meu Deus, no escárnio, sabe? Ele pegava os vasos da casa de Deus e ali tomava aquela variedade de vinho, sabe? De vinho e debochando e tudo. Tá escrito na Bíblia, tá? Então, quando ele estava tomando o vinho, gente, ali naquele deboche, aquelas mulheres, um monte de mulher lá, oh meu Deus, aquela farra toda, fazendo a casa de Deus, casa de baderna, era no palácio, né? Mas lá pegava as coisas de Deus. Por ele estar naquela coisa de autoridade, já deveria ter um temor ao Senhor, né? Porque a autoridade vem de Deus, é Deus quem concede, né? E além do mais, ele estava com os vasos da casa de Deus, vasos de prata, vasos de ouro, né? E ele estava tomando os vinhos ali, imagina, aquela. Já chegou um lugar que você viu que as pessoas zombam de tudo. E eu falei, meu Deus do céu, falta de temor, meu Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é uma coisa tão limpa, tão nítida, né, gente? É diferente, né? Aí. Então ele começava a tomar o vinho e tomando aquele deboche todo e tal. Quando ele olha assim, ele vê uma mão escrevendo na parede. Sabe, gente? Olha, coisa do tipo, tá? Que eu tô te falando aí. Muitas coisas Deus vai revelar. Teve um vídeo aí que eu fiz oração pela pátria. Há muitos anos atrás, uns 3 anos atrás, eu acho. Então, eu fiz aí no YouTube, né? Então, aí o que acontece? Eu fiz oração e eu vi nos sinais as nuvens, gente. Meu Deus. E na época eu falei, né? Eu vi assim como se fosse o cordeiro, assim, olhando, assim, como se o céu, quase o céu inteiro fosse o rosto do cordeiro e aqueles 2 olhos, a nuvem deu espaço para aparecer os olhos e até aparecia a menina dos olhos, gente, aquela coisa lá dentro da gente, né? Então, aí eu olhava assim, eu não conseguia encarar, gente, não conseguia encarar não, gente. E se eu olho demais assim, chega a me dar tontura, sinceramente, e é coisa de Deus, tá? Aí, então, isso começou a aparecer isso, né? E outras coisas mais lá, meu Deus. Apareceu a mão, a parte do braço, até aqui assim, né? Assim, fez assim, tá lá. Já que tô inventando, por que eu vou inventar? Entendeu? Isso também e mais coisa lá, meu Deus.
e outras coisas lá. Aí o que acontece? Mas coisa boa, mas coisa que traz temor, coisa de Deus, era aviso de Deus, sabe? E, enfim, eu tava falando do rei, né, lá da Babilônia e tal. Então ele, é Beltazar, né, o nome dele? Beltazar mesmo. Então ele viu aquela mão escrita. Gente, ali Deus mostrou pro rei. Porque se ele mostrasse para uma pessoa lá que estivesse empenhado no trabalho do rei, e essa pessoa fosse falar para ele dizia, é mesmo, é só você que viu, foi. As pessoas debocham desse jeito. Ia falar, é mesmo? Ah, eu acho que foi pesadelo. Você viu, né? Você deve ter se embriagado e começou a ver coisa demais. Não, mas Deus mostrou para o próprio rei. Você aí que vive de deboche, não estou dizendo você, no modo de falar, né? Deus vai se apresentar para você, que às vezes você não é uma pessoa debochada, mas apenas você não crê. E Deus quer trabalhar em cima disso, gente, porque eu sou o tipo de pessoa que se Deus não falar muitas coisas, eu não acredito. Mas quando Deus fala também, eu creio de todo o coração, gente. Oh, meu Deus! Quando eu sei que Deus está falando uma coisa, eu creio de todo o meu coração se eu tiver essa convicção que realmente é o Senhor. Sabe, gente? E Deus trabalha tanto nisso, gente. E eu tenho visto o Senhor trabalhar de todas as maneiras e de maneira tremenda. Nosso Deus age de maneira incrível, sabe? Então, esse rei que estava aí de deboche e tal, não sei o quê, ele viu aquela mão escrevendo na parede. Meni. Ah, confira lá no livro de Daniel, tá bom? Agora eu não esqueci a palavra como que é, mas veja lá. Você confira lá. Então, aí ali ele viu que ele começou a tremer os joelhos. Os joelhos ficaram trêmulos, ele ficou apavorado ali, né? E mandaram chamar os magos, não sei o que mais. Até que alguém falou para chamar Daniel. Ele interpretou no tempo lá do Nabucodonosor. Chame Daniel que ele vai interpretar para você. Então ele interpretou, ele falou que estava escrito ali. Olha, aí está dizendo assim, ó. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Acho que falou mais alguma coisa, né? Bom, enfim, então ali, meu Deus, e ele, meu Deus do céu, ele até falou, vou te dar presente, tudo interpreta. Ele, não se preocupe com presente, não. Eu vou interpretar, né? Interpretou ali e, meu Deus do céu. Então, gente, coisas tremendas o Senhor fará. Muitas coisas foram faladas naquele tempo e são para os últimos dias, sabe? Os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, porque ele virá nas nuvens do céu, tá, gente? Ele tá mandando sinal de sobra pra gente, pra mim, né? Pra você, pra nós entendermos. Tá bom, gente? E Deus falará melhor aos nossos corações. Fiquem todos com Deus, tá bom? Até o próximo conteúdo, gente.